O século XIII foi marcado pelo surgimento de um fenômeno que marcou a Idade Moderna. No caso, a caça às bruxas. Um fenômeno que alcançou até mesmo as colônias britânicas na América, como o caso das bruxas de Salem. E será sobre isso que estudaremos hoje, o julgamento das bruxas de Salem. Vamos lá! Antes de tudo, vamos entender o contexto da caça às bruxas. Os primeiros julgamentos datam do século XIII e seguem até o seu declínio no século XVIII, e estão associados a instituições cristãs, principalmente por meio das inquisições católicas, sendo que as perseguições e julgamentos atingiram seu ápice entre os anos 1580 até 1630, durante as guerras de religião na Europa. É importante ressaltarmos que as vítimas dos julgamentos eram majoritariamente mulheres, especialmente mulheres pobres ou viúvas. Já quanto ao contexto americano, os julgamentos às bruxas de Salem aconteceram entre os anos 1692 e 1693, na vila de Salem, no atual Massachusetts. No entanto, é importante ressaltarmos que os anos anteriores aos julgamentos foram marcados pelas guerras entre os reinos da Inglaterra e França, isso dentro das colônias americanas. Tal guerra devastou as regiões de Nova York, Nova Escócia e Quebec, o que resultou na migração de refugiados para outras regiões, sendo uma delas a vila de Salem. Os refugiados pressionaram a economia da vila. Associado a isso, uma epidemia de varíola e o medo dos ataques de grupos nativos americanos aumentou a tensão e suspeita dos moradores em relação aos seus vizinhos e desconhecidos. Porém, a história do julgamento se inicia quando o reverendo Samuel Parris se tornou ministro ordenado da vila de Salem. Parris chegou à vila com sua esposa, 3 filhos, uma sobrinha e 2 escravizados. No entanto, ele era detestado pelos moradores, por causa dos seus modos rígidos e sua natureza gananciosa. Mas, em janeiro de 1692, misteriosamente, a filha do reverendo Parris, Elizabeth, de 9 anos, e sua sobrinha, Abigail Williams, de 11 anos, começaram a ter ataques. Nesses ataques, as meninas gritavam, arremessavam objetos, pronunciavam sons estranhos enquanto se retorciam, além de se queixar que haviam espinhos pinicando suas peles. Sendo que o médico local diagnosticou o caso como resultado de feitiçaria. No entanto, mais meninas da colônia começaram a exibir sintomas semelhantes. Assim, em 29 de fevereiro, após a pressão dos magistrados Corwin e Hathorne, as meninas culparam 3 mulheres de terem as enfeitiçado, sendo elas Tituba, uma escravizada de Parris, Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma senhora idosa e pobre. As mulheres foram levadas à corte e interrogadas por diversos dias. Osborne e Good se declararam inocentes. No entanto, Tituba confessou que, em suas palavras, o diabo chegou a mim e me pediu para servi-lo. Juntamente com a sua confissão, Tituba acusou mais mulheres de praticar atos de bruxaria. Assim, instaurou uma grande histeria na colônia, o que resultou na acusação de diversas mulheres de serem bruxas, incluindo até mesmo Sarah Good, a filha de 4 anos do reverendo Parris. Sendo que no dia 27 de maio de 1692 foi instaurada uma corte especial para julgar e condenar os casos. O primeiro caso foi de Bridget Bishop, uma senhora de idade que tinha hábitos de fofoca e libertinagem. Embora ela tenha alegado que era tão inocente quanto um recém-nascido, a corte considerou Bishop culpada e ela foi condenada à forca, sendo a primeira pessoa a ser enforcada na famosa Gallows Hill. As acusações eram diversas e os motivos variavam, sendo aceitos até mesmo testemunhos de sonhos ou visões. Assim, diversas pessoas foram presas e interrogadas por práticas de bruxaria. As prisões eram precárias e os acusados eram cometidos a torturas e testes para supostamente identificar características que os definiriam como bruxas ou bruxos. Desse modo, durante 1692 até 1693, mais de 200 pessoas foram acusadas de atos de feitiçaria, sendo que 25 dessas pessoas morreram, 19 por enforcamento, 1 por esmagamento por pedras e 5 morreram na cadeia. Por fim, apenas em 1702 a corte declarou os julgamentos ilegais.
No entanto, foi somente em 1957 que Massachusetts formalmente pediu desculpas pelos eventos dos julgamentos. Assim, o julgamento das Bruxas de Salem foi resultado de uma histeria coletiva que culminou na prisão e morte de diversas pessoas, em sua maioria mulheres. E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Tchau, tchau!